Fala galera, vamos gravar agora aqui as questões de gases perfeitos da lista, né? Então vamos lá, primeira questão. Em uma transformação isobárica, alguma coisa, né, permanece constante. Considerando-se o fluido como gás ideal e sendo P a pressão e V o volume e T a temperatura do gás, ele quer saber qual daquelas respostas, né, entra na relação. Essa questão é importante para a gente entender, né? Lembrar, né? Tem que decorar, né? O que é isobárica, isocórica, isovolumétrica, por aí vai, né? A isobárica significa pressão constante, tá? E aí, né? É importante que sempre que as questões falam de gás, né? Gás perfeito, você tem que lembrar da equação de Clapeyron, né? Então, PV igual a nRT. Isso aqui é válido para qualquer gás perfeito. Quando a questão fala que P é constante ou qualquer outra coisa é constante, significa que o que varia é o restante, né? O que pode variar é o restante. Então, o que você pode entender, né, é pegar uma relação que você tem aí, né, a partir do restante. Então, por exemplo, se P é constante, olha só, passa o V para o outro lado, vai ficar assim, ó, NRT. Aí você pega o V, ele está multiplicando, ele vem para cá dividindo, né? Então você pode falar que na transformação isobárica, essa relação aqui, ó, nRT sobre V é constante, tá? Isso pode acontecer também. Mas nessa questão não, ele está falando algumas outras coisas. E aí você vai reparar o seguinte, ó, N é uma constante. E numa transformação, subentende-se que N é constante também. Então você vai ter, ó, NR como valores constantes. Então, o que é constante aqui, além de NR? A razão de T por V. Então você também pode falar que T sobre V é constante. Tudo bem? Então a resposta certa é a razão, né, de T por V. Só que aí nessa questão você vai ver que ele colocou como V por T, né? V por T que ele colocou. Não tem problema aí, né? Por quê? Porque imagina o seguinte, se você pega, né, e você divide sempre dois valores e ele dá um determinado valor, o inverso, né, se você inverter a fração e continuar dividindo, ela também vai permanecer dando o mesmo valor, né? Exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou falando, ó, 1 sobre 2, né, dá meio, que é a mesma coisa que 2 sobre 4, né, que vai dar meio também. Se você inverter, 2 sobre 1 dá 2, 4 sobre 2 dá quanto? 2 também. Então você pode falar que se T sobre V é constante, V sobre T também é constante. Tudo bem? Então a resposta certa é letra D. Tá? Bom, questão 2. De acordo com o diagrama abaixo, uma determinada massa de um gás no estado inicial A sofre as transformações indicadas. Logo, o volume no ponto C é D, completa lacuna, litros, né? Então, ó, é um gráfico padrão, né? É um diagrama também conhecido como diagrama de pressão por volume. Ele está dando em pressão ATM, né? Volume em litro. Então não vai ter que converter nada, né, na hora de achar o volume. E ele te dá duas retinhas aqui, ó. Essa pontilhada verde e essa pontilhada aqui meio azul, né? Esse tipo de curva no gráfico de pressão por volume é o que a gente chama de isoterma, tudo bem? Então, dentro de uma isoterma, todos os pontos têm a mesma temperatura. Então, por exemplo, ó, o ponto A tem a mesma temperatura que esses pontos que eu estou botando aqui agora, né? Ou seja, a temperatura dele é de 100 Kelvin, tá? Já essa outra isoterma aqui, né, fala que todo mundo tem a mesma temperatura, ou seja, tudo que está nessa linha tem a mesma temperatura. B, então, tem a mesma temperatura que C, ok? Você pode falar isso, a temperatura de B igual temperatura de C. Além disso, a isoterma mais afastada da origem é a mais quente. Então, você ainda pode falar que a temperatura de B e de C é maior que a temperatura de A. Importante fazer essas relações, tá? A questão é saber qual é o volume que você tem no ponto C, né? E isso daí
é uma transformação de uma determinada massa de gás. Então, subentende-se, né, que é o que a gente chama de sistema fechado, né? Você pode falar que NR é constante. Por que que R é constante? Porque R é uma constante, né? Por que que N é uma constante? Porque se ele fala que é uma determinada massa de gás que se altera os estados, né, significa que não tem vazamento, nem se coloca nada dentro. Nesse tipo de situação, você pode usar a lei geral dos gases, né, que a pressão vezes volume dividido pela temperatura é constante. Então você compara os estados, né? Você pode fazer isso daqui, conhecido como PVT por Votor, né? Então vamos comparar. Olha só, pegar o estado A, né, e comparar com o estado B e depois com o estado C. Ou então fazer uma malandragem. Eu quero descobrir aqui no ponto C qual é o volume que ele tem. Vamos chamar isso aqui de V. Tudo bem? Então você pode falar o seguinte, ó. A pressão no ponto A vezes o volume do ponto A dividido pela temperatura do ponto A igual a pressão no ponto C vezes volume no ponto C dividido pela temperatura no ponto C. Pressão no ponto A é 12, né? Volume no ponto A é 4, temperatura no ponto A foi dada, é 100. Já no ponto C, qual é a pressão no ponto C? 6. Qual é o volume no ponto C? É o que a gente quer, vamos chamar de V. Dividido pela temperatura no ponto C, né? Só que eu não sei qual é a temperatura no ponto C. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que descobrir qual é a temperatura no ponto C. Então, a gente pode pegar uma relação, né, assim, ó, PA, VA sobre TA igual a PB, VB sobre TB. Por quê? Olha só. Porque se eu descubro qual é a temperatura no ponto B, eu descubro qual é a temperatura no ponto C, né? E aí, ó, 12 vezes 4 dividido por 100 igual pressão no ponto B, 12, volume no ponto B, 8, temperatura no ponto B, é o que a gente quer, né? Dessa forma, a gente repara o seguinte, ó, 12 corta com 12, né? Você também pode simplificar aqui, ó, o 4 com 8, né? Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1 e multiplicar cruzado, né? Então você vai ter, ó, TB vezes 1, TB igual a 100 vezes 2, 200 Kelvin, né? Como TB tem a mesma temperatura que TC, é só substituir aqui, tá? Então você vai ter, ó, vamos simplificar aqui também. Ó, 12 e 6 dá para cortar, aqui vai ficar 2, né? Você pode simplificar também esse 4 aqui, né? Com esse 100, aqui embaixo vai ficar 25, né? Aí, vamos lá, vai ficar 2 sobre 25 igual a V sobre a temperatura de C, que vale 200, né? Aqui. Então, ó, aí eu posso simplificar novamente aqui, né? Vamos cortar aqui e aqui, dividido por 25. Esse valor vai dar 1, aqui vai dar 8 e multiplica cruzado, né? Aí você vai ter, ó, 1 vezes V, V, 2 vezes 8, 16. Né? Então, 16 litros. Resposta, letra C. Ok? Questão 3. Vamos lá. Uma certa massa de gás ideal é submetida ao processo ABC indicado no diagrama, no qual P é a pressão e V é volume. Sendo T a temperatura absoluta da massa gasosa no estado A temperatura absoluta no estado C é... Então vamos lá, de novo, eu quero uma relação com C, né? Eu tenho A e, de novo, estou falando de uma massa gasosa, então subentende-se que N é constante, né? O número de mols é constante. Então eu posso botar assim, ó, PA, VA sobre TA igual a PC, VC sobre TC, né? Qual é a pressão em A? 2P. Qual é o volume em A? V. Qual é a temperatura em A? A questão fala que é T, né? É uma questão literal. Em C, pressão é P, volume é 4V e a nova temperatura é o que a gente quer, né? Então, ó, pode cortar P com P, né? V com V, e esse 2 e 4 pode cortar deixando 2 aqui. Aí multiplica cruzado, né? Você vai ter, ó, TC vezes, não ficou nada? Então é 1, né? Então, TC igual T vezes 2, né? Então 2T. Então você pode falar que a resposta é letra C, né? Que é 2T.
Questão 4. Um recipiente que contém gás perfeito com pressão de 2 atm é momentaneamente aberto, deixando sair 1/4 da massa gasosa contida no seu interior, sem variar a sua temperatura. Nessas condições, a pressão do gás passa a ser de... Então, ó, deixou vazar gás. Não é mais uma questão que você possa usar a lei geral dos gases, né? É um sistema que foi aberto, né? Então, não é um sistema fechado. Então, você vai ter que usar apenas Clapeyron, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? PV igual a nRT, né? Vamos lá. Antes, ele fala que a pressão era de 2 atm, né? Ele fala que vai deixar aberto, deixando sair 1/4 da massa gasosa contida no seu interior, sem variar sua temperatura. Então, olha só, ele está dentro de um recipiente. Esse recipiente foi aberto, saiu 1/4 e ele foi fechado. Ou seja, o recipiente permanece o mesmo. Então, o volume que você vai ter é o mesmo antes e depois. Então, você pode colocar ele sem problema nenhum como V, que a gente vai conseguir cortar. Na situação inicial, vamos botar aqui, ó, antes, o número de mols é o total. Vamos botar como N. A constante é R, né? E você tem uma determinada temperatura. Vamos chamar de T. Depois que foi aberto, o que vai acontecer? A nova pressão é o que a gente quer, então vamos chamar de P, né? Aí a gente bota aqui, ó, P1 e aqui bota P2. O volume vai ser o mesmo, pode botar V. Agora, se sai 1/4, fica 3/4. Então, nessa situação, você vai ter 3/4 de N vezes a constante R vezes a temperatura. A temperatura muda? Não, porque ele fala aqui sem variar a sua temperatura. E aí você repara o seguinte, ó. nRT é igual a 2V. Então, ó, nRT é igual a 2V. Substituir aqui, né? PV igual a 3/4 de 2V. Você pode cortar aqui, ó, o V, pode cortar o 4 com 2, aqui vai dar 2, e você vai ter a pressão 2 igual a 3 meios, né? Que vai dar 1,5. A unidade que a gente está usando de pressão é ATM, né? Então, 1,5 atmosferas, tá? Continuando aí, vamos para a questão 5. Questão 5, ó. Uma massa de certo gás ideal, inicialmente nas CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, está contida no recipiente provido com uma válvula de segurança. Devido ao aquecimento ambiental, para se manter constante a pressão e o volume no interior do recipiente, foi necessário abrir a válvula de segurança e permitir que 9% dessa massa gasosa escapasse. A temperatura do gás nesse instante é de... Então, olha só, nós estamos falando aí de novo, né, uma situação que tem uma parcela, né, do gás saindo. Então, o número de mols não é mais constante, tá? CNTP, você vai considerar que a pressão é 1 atm e você vai considerar que a temperatura é 0, ou melhor, 0 graus Celsius, né, ou 273 Kelvin aproximadamente. Tudo bem? Então, olha só, o que está acontecendo aí? No CNTP, você tinha uma pressão, um volume igual a nRT. A pressão era 1 atm, o volume não sei, o número de mols não sei, R é uma constante, eu poderia até botar o valor, mas eu não vou fazer isso porque eu vou substituir, vou cortar, vezes a temperatura, que é 273, tá? Isso daqui foi antes. Aí eu abri a válvula, né? O que aconteceu? Aí vamos botar aqui, ó, depois. Aí a pressão vai mudar? Não, porque, olha só, devido ao aquecimento ambiental, para se manter constante a pressão e o volume, então a pressão continua sendo a mesma. Então, 1 vezes o volume continua sendo o mesmo, V, né? Eu estou fazendo aqui antes e depois, ó, essa parte aqui é o depois. O número de mols foi o quê? 9% da massa gasosa vazou, então ficou 91%. 91% é 91 sobre 100, né? Do número de mols. Vezes a constante, que continua sendo a mesma, vezes a nova temperatura. Então, vamos chamar essa aqui de temperatura 1, essa de temperatura 2, né? Beleza. Aí, olha só, o que a gente sabe aqui, ó. Nós sabemos que 1V é igual a NR vezes 273. Se eu substituir aqui, né, eu vou conseguir cortar o N e o R.
E aí nossa equação vai ter apenas uma única incógnita. É isso que a gente vai fazer, esse caminho mais rápido, né? Então, ó, NR vezes 273 igual 91 sobre 100 vezes NR T2. O NR pode cortar, né? E passa o número para um lado, ó. 273 vezes 100 dividido por 91 igual a T2. Acaba que com a prática a gente decora essa divisão, que ela é meio que comum, né? 270 é 3 vezes 90. Botou 3 a mais? Então, ó, 91 vezes 3 dá 273, né? Então você corta aqui, ó, o 273 e o 91, isso aqui vai dar 3. 3 vezes 100, 300, né? Então, 300 Kelvin é a temperatura no ponto 2, né? Só que a gente não quer em Kelvin, a resposta é tudo em graus Celsius. Então, ó, vai ser quanto? Subtrai 273, vai dar 27 graus Celsius aproximadamente. É porque o valor é 273,15, né? A gente sempre usa o 273. Enfim, é isso daí.